Cheio de estilo essas crianças. Não basta ser criança hoje em dia, tem que ter bastante estilo. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Vamos a alguns avisos importantes antes que nós entremos na palavra propriamente dita. Temos alguns avisos importantes. Esse aviso, eu ainda estou dando porque resta... Cadê o Rogério? O Rogério está por aí? Cadê o Rogério, a Cristina? Encerrou? Ah, então mata esse aviso, já era. Já foi, tira, próximo, next. Muito bem. Então, como a programação de sábado já está lotada, nós já temos todos os nossos ingressos já garantidos para o nosso tempo no sábado à noite aqui com os casais. Fica o aviso agora para o domingo. Está vendendo o seu por R$1.000. Caso alguém tenha interesse. Então fica a programação do domingo. Nosso domingo do dia 11 de junho vai ser um domingo muito especial para nós, porque nós comemoramos o aniversário da igreja. Então nós teremos aqui um culto especial com a presença do meu amado discipulador, o pastor Daniel Gasperin. Ele vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E nós queremos nos alegrar com aquilo que Deus tem feito, porque até aqui o Senhor nos acompanhou e o Senhor tem nos abençoado tanto. Nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem nos dado e sabemos que isso tudo que Deus tem nos dado é apenas o começo de tudo aquilo que Ele vai nos dar. Ele tem prometido e nosso Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que promete. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para poder voltar atrás naquilo que disse. Ele é Deus e cumprirá todos os seus desígnios, todas as suas palavras em nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero convidar a você estar aqui conosco. Nós queremos fazer desse tempo uma grande festa, um tempo de muita alegria diante do Senhor, comemorando de fato o aniversário da igreja. Então, o próximo culto, o culto do dia 11 de junho, é um culto especial que você não pode deixar de estar conosco. Você precisa estar conosco aqui às 19 horas, tá bom? Fica o convite para que você possa ter esse tempo junto com a gente. Outro convite, que é as mulheres. Onde estão as mulheres mesmo aqui da igreja? Bênção, bênção, bênção. Glória a Deus. Teremos então mais uma rede de mulheres. Olha que bonito aí, ó. Uau! Com o tema Me Refaz. Me Refaz. Temos ali um oleiro trabalhando com barro. Então, com certeza vai ser uma grande bênção. Estará conosco aqui nesse dia, ou melhor, estará com as amadas irmãs aqui nesse dia, a pastora Bruna. A pastora Bruna é esposa do pastorzinho. Creio que todas vocês conhecem, talvez algumas pessoas não conhecem. A pastora Bruna vai estar ministrando, Bruna Baldini estará ministrando aqui no dia 3 de julho, comecinho do mês de julho. Então 3 de julho às 19h30. Amada irmã, você é convidada. E eu quero desafiar você a estar aqui conosco, tá bom? Vai ser um tempo muito especial, tem sido, a última rede de mulheres foi espetacular. Eu não estava, mas fui informado. E eu acabo sempre colhendo muito disso. Então, uma grande bênção. Eu estou crendo também que essa rede de mulheres vai ser tão boa quanto. Então, em nome de Jesus, esteja aqui. Sua presença é indispensável. Amém? Glória a Deus, fica esse convite. E para fechar de forma maravilhosa, espetacular, hoje é dia de espetinho. Espetinho, que beleza, hein? Então nossa cantina hoje é a cantina do espetinho. Olha só que mega promoção, tem para mocinha também, né? Essa promoção. Então, 2 espetinhos de carne, acompanhando farofa, molho e pão. Um copo de suco, refrigerante grátis, isso tudo na verdade pelo valor simbólico de R$6, ok? Lembrando, sempre informo isso, mas é bom frisar, que esse valor da cantina, tirando os custos que temos com aquilo que compramos, esse valor é totalmente revertido na obra e para abençoar vidas, Glória a Deus. Então fica o aviso, quando você descer, passe lá na cantina, garanta seus espetinhos, ok? Glória a Deus. Obrigado, Adriano. Esses são os avisos de hoje. Quero aproveitar
porque eu mencionei que esses valores abençoam muitas vidas, e quero aproveitar para dar um aviso importante, quero fazer um clamor ao seu coração, você que está aqui. Então preste atenção no que eu vou mencionar. Você está vendo aqui na frente? Nós temos alimentos aqui na frente. Isso é que nós chamamos aquilo de quilo do amor. O quilo do amor é uma campanha que nós fazemos de solidariedade, de amor, uma expressão concreta do quanto nós amamos as pessoas que passam algum nível de necessidade. Necessidade em relação àquilo que come. Então nós queremos suprir a vida dessas pessoas. Ok? Não sei se você consegue olhar aqui para frente. Eu quero agradecer as células que trouxeram essas caixas aqui cheias de alimento, mas eu quero que você visualize isso, e eu quero dizer para você que nós precisamos alimentar 16 famílias cadastradas com isso aqui. Então, eu suspeito que não vai dar 16 famílias comerem esse mês. O que é que eu quero propor para você? Eu quero propor que você no próximo culto traga alimentos. Pode ser? Amém? Fazer uma campanha diferente em cima da campanha já existente. Porque nesse mês nós não arrecadamos o suficiente para poder alimentar 16 famílias cadastradas através da nossa assistência social, nossa diaconia aqui da igreja. Então nós não conseguimos alimentar 16 famílias com essa quantidade. Quero agradecer àqueles que trouxeram, mas quero dar a oportunidade para aqueles que não trouxeram e para aqueles que já trouxeram nesse mês que passou, que você seja generoso e traga também no próximo culto, ok? Não na célula, a célula vai para o próximo mês. Então no culto você traz alguns quilos de alimento que você achar por bem doar e entregar para pessoas que precisam. Eu não estou falando que você vai ficar em necessidade por dar, muito pelo contrário. Eu quero que você seja generoso em função daquilo que Deus tem te dado tanto. Eu tenho certeza que não tem faltado na sua mesa. Porém, na mesa de algumas pessoas, de algumas famílias, dentre elas, algumas famílias em nosso meio, sim, há uma limitação, uma fase de privação. Muitos deles estão desempregados e têm dificuldades para poder sustentar a sua família na questão alimentação. Então nós queremos garantir essa cesta de amor, através desses quilos de amor, que você, juntamente comigo, nós traremos na semana que vem. Posso contar com a sua generosidade? Amém? Não estou pedindo algo que seja demasiadamente difícil, eu acredito. Eu acredito que em algum momento nessa semana você vai no mercado. Então quando você for no mercado, aproveite e deixe cair assim no seu carrinho alguns quilos de amor. Ok? Se possível for, deixe cair quilos de amor pesados assim, porque tem quilos de amor que são muito leves, né? Aquilo é tudo igual, né? Mas tem amor que você olha e é fubá. Tem amor que é sal. Então deixa cair aquele amor que é arroz, aquele amor que é feijão, aquele amor que é macarrão. Amém? Deu para entender o recado, né? O pastor não está louco para falar que quilo muda. Eu sei que quilo não muda, mas às vezes o quilo do amor muda. Às vezes o quilo do amor é o mais barato de todos. Eu quero convidar você a que as pessoas que você quer abençoar comam similar ao que você come. Se você come fubá e sal, traga fubá e sal em nome de Jesus. Se você come polenta, traga polenta em nome de Jesus. Essa aí é polenta, né? Agora, se você come mais do que isso, traga disso. Tá bom? Amém, querido? Não fique bravo comigo, eu só quero sinalizar que o amor não é a sobra daquilo que não presta ou que a gente não quer mais. O amor é a capacidade de doar, de modo até que a gente possa ficar sem. Eu nem estou pedindo isso para você, nem para mim mesmo. Nós estamos pedindo que na nossa generosidade nós possamos abençoar de forma significativa as pessoas que estão momentaneamente, elas não viverão assim para o resto da vida, fique tranquilo, mas elas estão momentaneamente passando por uma privação, ok? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento fazer um clamor aqui, quero orar. Nós recebemos uma informação agora há pouquinho a respeito de um senhor chamado Edmilson. Eu não conheço esse amado irmão, essa amada pessoa, não conheço a história dele, não conheço a vida dele, mas a informação que me chegou é que ele está desenganado. Os médicos não dão mais esperança alguma para o Edmilson. Então quero que nós possamos orar pelo Edmilson. O Edmilson está com o coração extremamente fraco ao ponto de parar a qualquer momento. E a palavra que foi liberada sobre ele é que o Deus do impossível pode fazer aquilo que os médicos disseram que não é possível ser feito. Os médicos já estão encomendando
literalmente a morte do homem, mas nós queremos profetizar vida. Mesmo que a circunstância seja de morte, nós queremos declarar a vida do Senhor. Como eu não conheço esse homem, acredito que essa seja uma maravilhosa oportunidade para que ele possa ser alvo do toque de Deus, que cura, que liberta, e que ele possa conhecer Jesus de todo o coração e ter experiências profundas com o nosso Deus. Amém? Você quer concordar comigo nessa oração? Amém? Então feche seus olhos onde você está. Nós vamos orar nesse momento. Pai, aonde estiver o Edmilson agora, como igreja, nós declaramos vida do Senhor sobre ele. Pai, nós anulamos toda palavra maldita, toda palavra de morte, toda atuação de espíritos de morte, tentando, Senhor Deus, ceifar essa vida. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, que anjos ministradores do Senhor vão até onde nós não podemos ir, e que eles toquem esse homem, que esse homem seja agora tocado, o coração dele, e que o coração dele volte à normalidade, Pai. E que isso seja um testemunho, Pai, para que todos aqueles que têm acompanhado a vida do Edmilson, seus familiares, parentes, amigos e principalmente todo o corpo médico que está acompanhando a vida dele, que todos fiquem boquiabertos diante da Tua glória. O Senhor pode, o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor pode, e o nosso clamor como igreja nesse momento é: cumpra essa, Senhor Deus, cumpra essa vontade do Senhor, manifeste a Tua glória na vida dele, em nome de Jesus. Arranca ele da morte, dê vida a ele, para que ele possa servir ao Senhor, para que ele possa, Senhor, ter experiências profundas contigo, e que ele nunca, nunca, nunca mais se aparte do Senhor, que viva de hoje para a eternidade futura com o Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido, pela sua oração. Juntos, com certeza, nós podemos muito mais. A oração de um justo muito pode em sua eficácia, o que dirá a oração de 200 e poucas pessoas aqui nesse culto hoje. Então, glória a Deus pela sua oração junto comigo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero que nós possamos meditar nessa noite numa passagem bíblica conhecida. Já recitei ela em alguns momentos, mas eu quero me dedicar especificamente hoje à história de um homem. Eu quero que você abra no livro de 1 Crônicas. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo de número 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Depois dos livros de Reis, 1 Reis, 2º livro de Reis, vem então Crônicas. Tem o primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Vamos ler a partir do verso de número 9. 1 Reis, capítulo de número 13. 1 Crônicas, perdão. Falei Reis, me atrapalhei. 1 Crônicas, capítulo de número 13, verso de número 13, perdão, verso de número 9. Está lá já na tela, né? Glória a Deus. Ajuda o pregador aí. Conseguiram achar, querido? 1 Crônicas 13, 9, ok? Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus então. Diz assim: quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a glória de Deus a mim? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o Giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom,
3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Até aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus por essa palavra preciosa. Acredito, como eu disse, que você já deve ter ouvido algumas vezes nós mencionarmos a respeito dessa história bíblica, mas eu quero meditar um pouco mais com vocês, porque eu tenho meditado nessa palavra e creio que Deus tem me feito compreender algumas realidades que nós precisamos tornar prática em nossa vida também. E essa história aqui, ela está dentro de um contexto que é justamente o tempo onde Davi ele assume o seu ministério como rei sobre Israel. Você sabe, mas não custa lembrar, que o rei anterior, que era Saul, ele começou muito bem, porém ele terminou muito mal. Saul, ele começou profetizando junto com os profetas. Saul, ele começou o seu ministério como rei, manifestando vitórias impressionantes, porque o Espírito de Deus era com ele. A Bíblia declara que ele recebeu unção de Deus sobre a vida dele como rei. Ele era ungido do Senhor. Porém, Saul, ele desobedece ao Senhor. E o momento mais importante dessa vida de Saul acontece junto ao altar, quando ele estava ali por sacrificar. E a história nos conta que Saul, pressionado pelo povo, que julgava tardar a vinda de Samuel como profeta, então Saul se sente pressionado pelo povo e ele então sacrifica ao Senhor. E depois, passando algum tempinho depois, chega Samuel. E quando o profeta Samuel chega, basicamente pergunta: qual foi a bobagem que você fez? E Saul então, ele justifica dizendo: olha, eu sacrifiquei porque você demorou. Então o povo me pressionou e eu, para dar uma resposta ao povo, decidi sacrificar. E a Bíblia fala então, nos menciona que Saul recebe um duro juízo. Samuel olha para ele e fala então: hoje você perdeu o teu ministério. Hoje acabou o seu reinado e toda a tua descendência vai ser retirada do trono. Naquele momento. É interessante essa história, e eu falo ela para você, porque ela nos faz entender que na vida de um homem e de uma mulher de Deus, nós precisamos ficar muito atentos à voz de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Nós precisamos discernir não apenas o que Deus quer fazer, mas também o modo como Ele quer fazer, no tempo apropriado que Ele quer que seja feito. Nós não erramos apenas em fazer a vontade de Deus, mas também podemos errar em fazer a vontade de Deus no tempo errado. O problema não estava em sacrificar, mas sim sacrificar fora do comando de Deus. E como um rei, ele deveria saber que ele, como representante do Senhor naquele lugar, como ungido e autoridade de Deus para aquele lugar, ele deveria obedecer a Deus acima de tudo. Mas ele justifica uma justificativa que é muito comum para a vida de muitas pessoas, que é a pressão. E pela pressão e pela expectativa dos outros e pela vontade dos demais, a Bíblia fala que ele sacrifica. E ali ele perde o reino. Eu medito um tanto nessa palavra porque Deus me colocou numa posição de autoridade. Mas não só eu estou nessa posição de autoridade, você também tem autoridade diante do Senhor. E como alguém que tem autoridade diante do Senhor, nós precisamos levar muito em consideração essa palavra. Porque quando nós vamos dirigindo a nossa vida em função daquilo que os outros mencionam, nós podemos correr o mesmo erro que Saul correu. E nós podemos perder bênçãos significativas, maravilhosas de Deus, justamente porque para o Senhor isso é desobediência. Para Deus, meia obediência é igual a desobediência. 90% de obediência é igual a desobediência. Nós sempre mencionamos que a obediência ela deve ser imediata. Nós devemos entender o que Deus quer e obedecer imediatamente. A nossa obediência deve ser completa. Nós precisamos entender que ela não pode ser parcial, precisa ser plena, total, completa. E ela deve ser com o coração alegre. Nós devemos fazer isso com satisfação, não como alguém que murmura. E Saul perde então o reino por essa atitude.
a história avança, e ele não é destituído desse reino num primeiro momento. A história avança, muitos acontecimentos, até que ele morre num campo de batalha. Surge então outro personagem que é Davi. Davi agora está aqui nessa passagem que nós lemos. E Davi, uma das primeiras coisas que ele quer fazer, justamente porque ele sabe o valor da presença de Deus, ele quer a arca de Deus no centro de comando de Israel. Ele quer que a arca de Deus esteja no palácio real. Ele quer que a presença de Deus possa governar então Israel, o povo de Deus. Davi agora é levantado como rei. E agora Davi, ele se prepara para poder trazer essa arca de Deus. O que a arca de Deus tem a ver com a presença de Deus? Tudo, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nesse tempo específico da palavra que nós lemos aqui, a presença de Deus, ela tinha um lugar, aonde de fato ela estava, e era na Arca da Aliança. Era um baú de ouro, com anjos em cima. Ele tinha alguns utensílios sagrados dentro, tinha argolas nas suas laterais, e varas completamente de ouro. Era assim a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, então, ela não era apenas simbólica, ela não apenas representava a Deus, não era apenas uma representação do que Deus era, porque Deus falou que nessa Arca da Aliança ele operava, através dela ele iria se manifestar. Ele falava através da Arca da Aliança, ele manifestava juízo e salvação através da Arca da Aliança. Então, naturalmente, Davi, como um homem de Deus, um homem que amava a presença de Deus, que tem registrado ao longo de toda a sua infância e juventude, até esse momento, uma pessoa que buscava intimidade com Deus, o maior salmista, dentre outros salmistas que escreveram os salmos da Bíblia, Davi, com toda certeza, escreveu a maioria desses salmos, registrados como sendo Salmo de Davi. Esse era um homem que tinha apreço pela presença de Deus, queria a presença de Deus. Então, ele decidiu trazer a presença de Deus, através da Arca da Aliança, para junto da sua casa, para o seu lugar de comando e autoridade. E a Bíblia fala então, e os versículos que antecedem essa leitura, diz que Davi, ele preparou um carro. Versículo 1 desse capítulo 13 que nós lemos, vai começar a narrativa dessa história, e ali menciona que Davi, ele prepara um carro para poder trazer a Arca da Aliança. E aqui começa o problema de Davi. Acontecem muitas falhas aqui nesse processo. E o processo do erro começa justamente quando Davi decide colocar a Arca da Aliança em cima desse carro. E a Bíblia ressalta um detalhe importante para nós. A Bíblia fala ali que o carro não era um simples carro, mas era um carro novo. Essa evidência nos mostra que no coração de Davi, ele estava disposto a dar o melhor para Deus. Ele julgava com isso que Deus iria se agradar. E ele então prepara esse carro novo, lembrando que carro não é como os nossos carros atuais, mas os carros naquele passado, eles eram carros literalmente a cavalos ou a bois, era a ideia, eram carruagens, carroça que seja, se você assim preferir chamar. Esse era o contexto. Nesse contexto aqui, era uma junta de bois, existia um par de bois ali, e eles iriam conduzir então esse baú de ouro chamado Arca da Aliança. A Bíblia fala então que eles pegam aonde estava essa Arca da Aliança, e a menção é que ela tinha sido esquecida, negligenciada, deixada de lado por muito tempo. E Davi entende que o grande problema de Saul é que ele perdeu a relação com a presença de Deus. E agora Davi sabe que tudo que precisa para o seu reinado ser eficaz, eficiente, vitorioso, é justamente a presença de Deus. Então ele se apropria dela, coloca essa Arca da Aliança em cima, e a Bíblia nos faz entender que acontece agora uma parada nacional. E todos os habitantes ali daquela nação estão agora prestigiando esse momento. É um momento triunfante, momento maravilhoso, um cortejo maravilhoso de glória. É uma festa, porque a festa está toda preparada, com música, som, tudo mais que você possa imaginar, porque a presença de Deus está agora entrando no lugar que deve entrar. Ela vai tomar o lugar que precisa ser tomado. Só acontece um detalhezinho ali. E esse detalhe nós lemos na passagem que nós lemos agora há pouco. A Bíblia fala que os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram.
Davi não contava com o tropeço dos bois, e quando os bois tropeçam, Davi tinha colocado 2 homens para conduzir essa carruagem, esse carro novo. Um deles se chamava Uzá e o outro se chamava Aiô. E a Bíblia fala então, são nomes bonitos para dar para filho, Uzá e Aiô. Então, Uzá vai ganhar uma conotação importante aqui na Bíblia. Ele não vai ser usado por Deus, mas ele vai usar, ele vai ter uma atitude, uma postura aqui que vai nos chamar a atenção no mínimo. A Bíblia fala que quando os bois dão aquela tropeçada, logicamente, inclina a carruagem, o carro, a carroça, e agora a Arca da Aliança dá uma deslizada. E quando ela desliza, pronta para cair, diz a Bíblia que Uzá então imediatamente coloca as suas mãos naquela Arca da Aliança para aparar, para segurar, para impedir que ela caia. E acontece um fato estranho, pelo menos para mim chama atenção esse fato. A Bíblia diz que imediatamente após colocar as mãos na Arca da Aliança e tentar aparar ela, Uzá morre. Deus mata literalmente Uzá ali. E a gente fica, ao ler essa palavra, se perguntando: what? Por quê? Why? Como isso? Não tem lógica um negócio desse. A gente tem que parar um pouco para pensar o que está acontecendo aqui. Porque seria muito atrevimento nosso achar que simplesmente quem tocasse na Arca da Aliança morreria. Porque para ser colocada onde foi colocada, alguém já tinha tocado antes. E a lógica nos diz que depois desse acontecimento da morte de Uzá, ela também foi tomada e foi colocada em algum outro lugar pelas mãos de algumas outras pessoas também. Então, tocar na Arca da Aliança não nos parece ser o fato que mata Uzá. Agora, é importante que nós entendamos que está tudo dentro de um contexto. E esse contexto ele foi desconsiderado por Davi. E Davi, que deveria lembrar da lei e entender que o propósito da Arca da Aliança nunca foi ser colocada sobre animais, sobre junta de bois, mas a Arca da Aliança ela foi feita não apenas um baú em si, mas ela foi feita com argolas e com varas, com a finalidade de que a Arca da Aliança pudesse ir sobre os ombros de homens, de pessoas. Então, ele despreza tudo isso, e ele agora decide preparar um carro novo, num cortejo maravilhoso, num momento célebre, de muita honraria, porém, ele comete um erro, e ele só errou o propósito da Arca da Aliança. Ele só errou a maneira de se relacionar com a Arca da Aliança, com a presença de Deus. E ele então decide fazer isso, e isso resulta na morte de Uzá. Certamente, não apenas o erro de Davi automaticamente mata um subordinado, mesmo que um erro de uma autoridade pode sim matar um subordinado. O erro, o desconhecimento pode levar alguém a morrer no processo. A Bíblia fala que o meu povo perece, morre porque falta conhecimento. Então, sim, nós poderíamos interpretar facilmente que Uzá ele morre pela desobediência de Davi. Mas eu imagino que Uzá tinha alguma coisa no seu coração, alguma coisa na sua vida, que manifestava para Deus que ele não honrava a presença de Deus. Alguma coisa na vida de Uzá faz com que ele, ao tocar essa Arca da Aliança, demonstrasse não respeito, zelo pela presença de Deus, pela arca que caía ao chão, mas ele faz isso de modo relaxado. Ele faz isso de modo desonroso. E como eu não consigo ver o coração, nem nós conseguimos ver o coração, e nenhum personagem no contexto bíblico consegue ver o coração, somente o Senhor consegue ver o coração, parece-nos estranho quando a Bíblia fala que Uzá toca na arca e morre. Mas eu acredito sim, que algo na vida de Uzá se junta à desobediência de Davi e faz com que Uzá caia morto ao chão e a arca fica ali. E agora o registro bíblico que nós lemos diz que Davi e o povo estão chocados, indignados. Eles estão tristes e ao mesmo tempo bravos. Eles estão como alguém que preparou uma grande festa e aconteceu algo que não foi previsto e acabou com a festa. Tenta imaginar você se preparar
ao longo de algum tempo, uma grande festa, você despendeu dinheiro, energia, suor, tudo, até oração que seja. A festa está no meio, de repente acontece algo nessa festa que acaba com a festa. Foi isso que aconteceu ali. Natural que aquele que estava promovendo a festa era o mais decepcionado nesse fato, nessa circunstância. Davi fica louco. Ele fica indignado. E num primeiro momento ele não consegue compreender o porquê que aconteceu isso. Todos percebem, foi uma manifestação pública do juízo de Deus. Deus naquela época, naquela dispensação, manifestava muita coisa fisicamente. Naquele momento, fisicamente, o homem está morto ali, Davi percebe o fato e ele agora está em pânico com aquele momento. Ele está desconcertado na condição de líder, de rei. E agora no momento de não sei mais o que fazer, surge um outro personagem na Bíblia. E esse aqui é o que me chama a atenção e é sobre esse cara que nós queremos meditar, na verdade. Que é o Obed-Edom. Obed-Edom. Esse camarada de nome diferente também. Obed-Edom. Surge na palavra de Deus. O detalhe importante para que nós possamos meditar um pouco é que Obed-Edom, alguns confundem a história desse Obed-Edom com outros Obed-Edoms que existem na Bíblia. Eu já ouvi pregações de pessoas que associam os Obed-Edoms achando que é uma coisa só, mas não. Esse Obed-Edom aqui, ele é um geteu. Geteu é da Filistia, ou seja, aqueles que vêm da Filisteia. Ou seja, não tem a ver com Obed-Edom, que está ligado a templo, que está ligado a outra coisa, cuidador da arca e coisa do tipo. Não. Esse Obed-Edom aqui, ele vai surgir na palavra de uma maneira desproposital, mas com um propósito em Deus. E o que me chama a atenção nessa passagem, que eu tenho meditado nela e pensado que Obed-Edom, nós gostaríamos muito que ele fosse alguma pessoa mais importante que ele é, mas na verdade ele é uma pessoa muito comum. Muito comum. Comum demais. Comum assim como eu e como você. Não sei se você já teve essa impressão de se olhar no espelho e pensar: puxa vida, como eu sou normal. Bem normal. Não é anormal, tá? Bem normal. Comum. Não sei se algum dia você já teve a aspiração, o desejo de fazer algo impressionante. De ser alguém que impressiona. De ser alguém relevante, influente. Algumas pessoas nascem assim, a verdade é essa. Algumas pessoas herdam essa capacidade porque Deus assim quis fazer com que elas nascessem num berço esplêndido, numa família importante, ter um sobrenome legal. Algumas pessoas não fazem absolutamente nada e já nascem ganhando tudo. Mas talvez você, comparando a sua história com outras pessoas que eu acabei de citar, como essa, você olha no espelho e fala: eu sou muito comum, não tenho um sobrenome muito importante, não tenho uma história muito impressionante, eu sou comum demais. Não sei se isso inquietou em algum momento seu coração. Dependendo com quem você se relaciona, você percebe que para muitas pessoas essa tal influência natural é muito importante. Eu me lembro, ainda está muito fresco na minha memória, a certa decepção da família da Dai para comigo, quando descobriu o meu sobrenome e a minha maravilhosa, célebre, famosa história. Eu não tinha nada para poder apresentar, a não ser eu mesmo. Eu me lembro, porque no contexto da onde a Dai vem, é um contexto colonizado por alemães, onde todo mundo é conhecido de algum modo pelo sobrenome. Então, todos os nomes diferentes que você possa imaginar, alemães, desde o Schweinsteiger até Schwartz, até Barth e assim por diante, são conhecidos facilmente dentro daquele contexto. Então eu sou Silva. Que beleza, não? Silva, tamo junto. Nós e a torcida do Flamengo e do Corinthians junto também. Talvez você seja Oliveira, Souza, talvez Rodrigues. Em algum momento na sua vida alguém olhou para você e pensou talvez: ah, legal. Por esse caminho talvez você não impressione ninguém.
Talvez em nosso meio alguma pessoa aqui tenha um sobrenome forte, que carrega uma história na cidade, na região, no Brasil, nas nações. Mas a grande maioria de nós somos comuns. A nossa vida regressa, nossa vida pregressa, ela é, às vezes, muito normal demais. Muito normal demais. Nada que nos catapulte uma situação de, oh, que pessoa famosa, importante por si só. Eu conheço a grande maioria de vocês e olhando para vocês, vocês olham para mim, nós somos bem normais. Bem normais. Bem normaizinho. Normaizinho. E essa história aqui, até as nossas anormalidades são normais, é isso que eu estou querendo dizer. Talvez, não, mas eu sou um pouco anormal, pastor. Isso é ser normal. Essa é a nossa normalidade. A história de Obed-edom, ele é assim, ele é uma pessoa comum. Obed-edom agora ele vai ser lançado para uma situação de importância, não por causa que ele tem alguma coisa para oferecer. Ele é um geteu, ele é descendente filisteu. O que isso pode ser importante na cultura hebraica? O que isso pode fazer alguém ter valor? Nenhum. Muito pelo contrário, desprezo até. Só que acontece um fato. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Isso é tudo que importa para ele. Ele estava no momento certo, na hora certa, diante da presença certa, quando um caos aconteceu. Eu não sei como é que você veio para Jesus, mas eu vim por meio de um caos que aconteceu. Não sei se você veio assim, como a Ana Célia mencionou, passando na frente da igreja, de repente o coração queimou juntamente com massa de cigarro, e aí você resolveu entrar, quebrantou o coração, veio até a frente, entregou a vida para Jesus, mas eu não, eu vim muito estranha, minha vida era, dentro dessa normalidade da vida. Essa normalidade de família separada, de pai fora de casa, de adultérios, essa normalidade que você conhece muito bem, de pai escravo de vícios, de distanciamento, quebradeira familiar, não conseguir pagar a casa, ser despejado de um imóvel, essa realidade assim, normal, essa realidade que talvez seja similar à sua quando você veio. Caos. E no meio desse caos, porque uma série de pessoas erram, e na melhor das intenções acabam errando, Davi era bem intencionado, mas ele foi desobediente. Naquele exato momento ele foi desobediente. Isso nos prova que não apenas de boa intenção vive um homem de Deus. Ele precisa ser obediente a Deus. E a obediência precisa ser completa. A obediência precisa ser imediata. Precisa ser com o coração alegre. E Davi não fez isso. E quando ele erra, um caos é gerado, mas Obed-edom está ali. Ele está ali. Ele está naquele culto público diante da presença de Deus, mas só que naquele dia Deus resolveu matar alguém. Deus resolveu manifestar juízo, mas ele está ali. E agora Davi está decepcionado, e no momento de indignação, ele mal quer saber o que vai acontecer com a Arca da Aliança. A verdade é essa. Ele está mais preocupado com o drama do próprio coração dele do que com a presença de Deus. Imagina alguém perguntando: Davi, o que a gente faz agora com a arca caída? Ele fala: sei lá, eu estou voltando para Jerusalém, eu estou voltando para casa, estou brabo, bicudo, estou babo. Assim estava Davi, todo atrapalhado naquele dia, todo. Alguém falou: mas a arca da aliança está aqui. Ele fala: eu imagino ele olhando em volta, porque Obed-edom não era impressionante, ao ponto de ele falar assim: deixa eu falar para vocês que agora, nesse momento, Obed-edom vai surgir na história. Nada. Obed-edom é um Silva da vida. Obed-edom é um Pereira, é um Oliveira, é um Rodrigues, é um normal. Alguém comum, com falhas, com problemas. Como é que eu sei disso? Porque a casa dele era um caos. Como que eu sei disso? A Bíblia não diz? A Bíblia diz. Depois, pelo resultado que ficou, nós podemos saber como era antes.
pela mudança que a presença de Deus manifestou, nós podemos descobrir o quão ruim era antes. Mas ele estava ali, diante da presença certa. Ele não nasceu para ser. Ele não estava na hereditariedade da bênção. Mas a graça de Deus resolveu tocar a vida daquele homem. Isso é graça de Deus. O que é graça? É um favor de Deus que eu não mereço. Que nem diz a música, né? Graça, favor de Deus que não mereço. Isso é graça. Graça é um presente que nós não merecemos. Pensa comigo, você merece estar aqui hoje? Pensa um pouquinho. O que de tão bom você fez para poder estar na presença de Deus hoje? O que tão impressionante foi a sua vida até então, para que você possa se orgulhar e falar assim: eu não sou como esses publicanos, eu mereço estar aqui. Não fez. Eu também não fiz. Por que estamos então, pastor? Porque isso é graça de Deus, graça de Deus, graça, graça, graça. É de graça, nós não pagamos nada, é free. Mas teve um preço. E não foi a gente que pagou, mas alguém pagou por nós. Isso é a graça que resolveu tocar na vida de Obed-edom. E Obed-edom agora, ele está ali, e Davi, quase que num... você, Obed-edom, pegue a arca e coloque na casa dele. A Bíblia não fala que oraram ao Senhor para descobrir aonde a arca de Deus deveria estar. E Deus então, numa teofania, veio e disse: Obed-edom, é o lugar aonde eu quero estar. Não. Davi olhou e: Obed-edom. Às vezes você olha para a sua história com Deus e ela começou assim: Wesley. Wesley. Mas o que vai dar disso? Entende esse negócio? Um dia sim, talvez você entrou bêbado, talvez entrou chapado, talvez entrou drogado, talvez entrou em adultério, talvez entrou roubando. Não sei como você entrou, mas você entrou aqui e alguém resolveu falar o seu nome. E a história mudou. Um nome foi dado no ar, Obed-edom, e esse nome agora, é catapultado na Bíblia. Obed-edom fica agora em evidência. Agora, Obed-edom é importante? Não. Ele é um simples, comum Obed-edom. Ele é um improvável. Um improvável. Eu sou um improvável, você é um improvável. Tenho certeza que por méritos talvez muitos outros poderiam estar aqui, mas não estão. Nós aqui, nós nós que estamos aqui. É nós, mano. É nós. Você consegue entender isso? É difícil. É difícil, a nossa lógica não permite, mas Deus resolveu nos chamar para Ele. A graça de Deus resolveu nos tocar, nos visitar. E a Bíblia fala então que a Arca da Aliança agora ela vai ser direcionada para a casa desse homem. E aí acontece algo maravilhoso. O resumo é numa frase, mas o resultado é para toda a eternidade. É resumido numa frase, a Bíblia fala assim: e 3 meses ficou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. E toda a sua família foi abençoada. E tudo o que ele tinha foi abençoado. Só, de novo. E toda a sua família foi abençoada. E tudo o que ele tinha foi abençoado. Restou o que para não ser abençoado nessa história? Nada. Tudo o que ele tinha foi abençoado. Você consegue compreender tudo o que ele tinha sendo abençoado? Você consegue entender todas as áreas da vida desse homem chamado Obed-edom sendo abençoada? Tudo, absolutamente tudo.
Pensa nesse homem casado. Obed-edom tinha uma mulher. Pensa como era a relação desse homem com essa mulher até aquele dia. Eu imagino que, por ser um homem comum, como nós somos comuns, nós podemos entender e falar a respeito disso. Imagina quanta briga existia, quanta discussão existia, quanto desentendimento acontecia, quanta falta de amor se manifestava, quanta dificuldade no relacionamento acontecia. Quantas foram as vezes que eles foram dormir, talvez não no mesmo lugar, mas um no quarto, outro na sala? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas são as vezes que alguém falou para o outro, cala a boca? Quantas vezes? Esse é o testemunho. Cala a boca é uma coisa mais serena, né? Você concorda comigo? Que eu escolhi falar cala a boca para não falar um monte de outras coisas, obviamente. Glória a Deus. Mas deu para entender que está tudo no pacote do cala a boca, né? Ok. Tudo isso. Por quê, pastor? Porque era comum. Era essa história. Mas aconteceu um fato novo. Um fato novo. E qual era o fato novo ali? Obed-edom agora estava com a Arca da Aliança, que é a presença de Deus no Antigo Testamento, na casa dele. Na casa dele. O que eu quero dizer com isso, querido? Algumas coisas me saltam assim. Primeiro ponto é, o que faz com que a Arca da Aliança não mata ninguém naquela casa? Porque a Arca da Aliança matou Uzá quando ele tentou aparar a arca. Como que aquela Arca da Aliança entra? E como que aquela Arca da Aliança não mata? Mas pelo contrário, ela dá bênçãos naquele lugar. Ela libera bênçãos sem limite. A vida daquele homem foi mudada. De uma pessoa sem importância passou a ter uma pessoa de destaque. A informação da vida de Obed-edom vai chegar no rei depois de meses. O rei fica sabendo do testemunho daquilo que a Arca da Aliança fez lá. E ele vai se arrepender do seu erro. E vai consertar a sua história, vai refazer a sua história. Mas isso tudo porque Obed-edom, por 3 meses, teve uma experiência com a presença de Deus. Com a presença de Deus. O que nós poderíamos mencionar a respeito disso? É que somente a presença de Deus, querido, pode nos fazer de pessoas bem comuns em sacerdócio real. Somente a presença de Deus pode transformar a nossa vida de um ser humano comum, pecador, destituído da glória de Deus, de aquilo que a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que a Bíblia fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No meio dessa história diz que nós somos um sacerdócio real, mas nós nascemos comuns demais. Quem nos torna de comuns em incomuns? Quem nos faz de pessoas sem poder, sem autoridade, desprovido de qualidades, em alguém que toca céus e terra? Quem? A presença de Deus. No meio dessa história tem uma presença de Deus. Pastor, me explica, eu não estou entendendo nada que você está falando. Tá bom, eu vou explicar para você. O dia que você levantou sua mão dizendo assim, eu aceito a presença de Deus na minha vida. Deus pegou você de um ser humano comum, envolvido em tragédias pessoais, em caos, uma história destruída, arrebentada, arruinada, maldita que seja. E Ele refez essa história, e agora Ele te chama de sacerdote do Deus vivo. Ele te chama de reino para Ele. Em Apocalipse capítulo 5, diz que nós somos, Jesus nos fez através do seu sangue, reino e sacerdote para Deus. E diz assim, e eles reinarão em terra. Mas eu sou esse? Não. Essa é a coisa mais maravilhosa que eu posso falar para você. Eu não vim aqui para falar o quão ruim você é, o quão ruim eu sou. Eu vim aqui para poder dizer para você que em Cristo, a presença de Deus mudou nossa trajetória, mudou nossa identidade, mudou nosso destino. Nós não somos mais comuns. Pastor do céu, que loucura é essa? Não, nós não somos mais comuns. Já não importa o nosso Silva, o Rodrigues, o Pereira. Pouco importa se você é Souza, se você tem um sobrenome legal.
O importante é que em Cristo você foi colocado na posição de sacerdote e rei. Pastor, o que significa isso? Vou explicar rapidamente para você. Como sacerdote, o que o sacerdote fazia? O sacerdote é alguém que se apresentava diante de Deus em função daquilo que as pessoas precisavam. Ele era um intermediário da relação entre o povo e Deus. Ele ia diante de Deus e ele sacrificava diante de Deus. Ele oferecia ofertas pacíficas ao Senhor. Ele fazia holocausto diante do Senhor. Para quê? Para que Deus, ao perdoar, por meio daquele sangue derramado, perdoasse um povo que ele representava, um povo que ele tinha autoridade. A Bíblia também fala que o rei, ele era um ungido do Senhor, ele era o representante de Deus para com o povo. O sacerdote era o representante do povo para com Deus, e Deus então levantava um rei, ungia com óleo, e agora o rei era o representante de Deus para com o povo, ele era o ungido do Senhor. A Bíblia fala, Jesus fala para Pedro isso, mas ele fala para toda a igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, de modo que aquilo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra, será desligado nos céus. O que fala disso? Fala de autoridade. Essa autoridade está em função daquilo que nós somos. Porque somos isso, nós temos autoridade para poder exercer. Nós temos autoridade nos céus e na terra. Porque nós somos o quê? Nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes diante de Deus em intercessão. E nós somos reis que manifestam a vontade de Deus na terra. Meu Deus. Pastor, mas eu sou o Silva. Esquece o Silva agora. Você é um sacerdócio real. Sua boca é boca de Deus. Você fala, Deus fala através de você. Você decreta, Deus decreta através de você. Você se move, Deus se move através de você. Por quê? Porque você agora carrega a presença da glória de Deus. Você tem autoridade diante de um povo. Você é um sacerdote diante da sua casa. Não é à toa que quando tudo quebra lá, eles chamam quem? Você que é crente. Eles querem a sua oração, o seu conselho, a sua direção. Eles querem que você ore. Eles falam: vocês oram por nós? É a hora que você ora por eles. Por quê? Porque você tem autoridade. Eles falam: sua oração é forte. É por quê? Porque você grita? Porque você fala baixo? Porque você sabe as palavras a quais usar? Não! É porque essa é a sua identidade em Cristo Jesus. E quando você usa dessa identidade, e você usa dessa autoridade que está em função daquilo que você é, você manifesta Deus para um povo inteiro. E você passa a ser um influente. Você ganha agora influência sobre as pessoas. Mas eu era um Obed-Edomzinho. Pois é, agora você é o Obed-Edom de Deus. O camarada que tem a arca de Deus. A pessoa que agora tem a presença de Deus. Mas o que ele precisou fazer com isso? Eu quero que você visualize um pouquinho essa mensagem. Eu não acredito que isso com certeza não aconteceu. Que um dia então jogaram a Arca da Aliança lá, caiu ao chão, Uzá morreu, não conseguiu parar, ela caiu, todo mundo ficou perplexo, boquiaberto, estupefato, e de repente alguém falou: Obed-Edom. Ele falou: tá bom, eu pego ela, colocou para casa, deixou num canto e falou: que linda que ficou a decoração da minha casa com esse ouro que eu nunca tive. Claro que não. Eu imagino qual era a relação de Obed-Edom com a Arca da Aliança. Eu imagino lá ele todo dia, se deleitando, se deliciando, apreciando, valorizando, honrando a Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança era? A presença de Deus. O que isso fala? Ele tinha agora intimidade com a presença de Deus. Intimidade com a presença de Deus. Ouça de novo, ele tinha intimidade com a presença de Deus. O que catapultou Obed-Edom a ser uma vida influente para toda uma geração, é porque ele não apenas recebeu a presença de Deus na sua vida, mas ele agora valorizava, cultivava esse relacionamento por meio de uma intimidade com a presença de Deus. E quando eu falo de intimidade, eu estou falando de coisa de casa. Coisa de casa. Intimidade exposta para o mundo não é intimidade.
Intimidade é coisa de casa. É coisa de paredes que impedem os outros de ver. Intimidade é coisa que a gente faz no secreto, quando ninguém está vendo, ninguém bate palma, ninguém aplaude, ninguém fala uhul. É intimidade. Um casal tem intimidade não à luz do dia, na praça pública, mas ele tem no seu quarto privado, no seu lugar secreto. Ali, fechado, no recôndito do seu relacionamento. É ali que ele tem intimidade. E tem uma coisa maravilhosa que você precisa descobrir da intimidade. A única coisa que gera fruto é intimidade. O GC está aí, mãe? Está aí? Está lá atrás? O GC é um fruto. Ele não nasceu assim, Deus, cubra a tua serva com teu espírito e gera nela um ente sagrado que seja chamado de Jessé. Não. Há um tempão atrás eu tive uma maravilhosa intimidade com a Dai. Aleluia. Glória a Deus. Coisa boa. Para os casados é uma bênção. Para os casados, porque eles não são casados, precisam consertar isso em nome de Jesus, para ser bênção plena. Amém? Para obedecer. Não faça que nem Saul, que fez aquilo que Deus queria, só que antes do tempo. Que comeu o lanche antes do recreio. Não faça como Saul. Não faça. Saul fez o sacrifício, só que na hora errada. Perdeu o reinado. Tem gente que perde o reinado justamente porque pratica na hora errada. Tem gente que perde autoridade, perde confiança, porque não aguarda o tempo propício de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus que você está entendendo. Eu pratiquei intimidade. Com a pastor pratica intimidade, tá? Só para saber que não é assim, as coisas são espirituais. Então a gente jejua, ora e pum, surge um Jessé. Não, é intimidade. Porque a intimidade gera o quê? Gera fruto. Nós somos a geração do senso público. Nós somos a geração do público. Público, 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 público. Às vezes eu fico pensativo com a nossa geração. A gente acompanha situações e às vezes elas são dramáticas. Assim, numa sexta-feira à noite, dramáticas. Assim, drama, drama, drama. Sexta-feira à noite, vai acabar tudo. Vai acabar, pastor, vem cá que vai acabar. A gente vai lá, ora, ministra. Glória a Deus. Que coisa mais maravilhosa. Sábado de manhã, foto no Facebook. Que coisa linda. Coisa maravilhosa. Sábado à noite, pastor, vem cá, quebrou o pau de novo, pastor. Que coisa. A gente vai de novo. Domingo de manhã, depois daquele concerto, sábado à noite, selfies 1000. Por que isso, pastor? É o mal da nossa geração. Nós tiramos fotos irreais para mostrar uma coisa que nós queríamos tanto, porque nós estamos mais interessados em mostrar para o mundo alguma coisa que nós temos a dar para ser influente. Nossa geração, ela é assim. Ela é analisada por visualizações. A fama no mundo atual, ela é por quantos views, por quantos comentários, por quantas curtidas, likes. As pessoas desprezam o valor do secreto, dos segredos. Elas querem coisas públicas. Meio, mais ou menos, meia boca milagre já é o suficiente para sair. Foto. Para quê? Para mostrar para o mundo, está tudo bem. Mas os dramas também nós vivemos de forma pública. Não são só as megas alegrias, as comidas maravilhosas que nós comemos, tiramos foto. Não, os dramas também são expostos. Se nós tivéssemos ao mesmo deleite na presença de Deus que Obed-Edom teve nesses 3 meses, eu acredito que nossa vida seria transformada. Mas nós expomos para o nosso confidente de 3.597 amigos no Facebook o quão ruim nós estamos naquele dia. Até que alguém pergunta: o que houve?
O que aconteceu? E aí começa uma conferência para resolver uma alma ferida. Eu fico pensando, essa geração é estranha. Essa geração, ela é facebookiana. Ela começou orcuteira e agora virou facebookiana, whatsappeira. Qual a primeira coisa que você faz quando você acorda? Ora. Deus te abençoe, meu amado crente em Cristo Jesus. Continue com essa fé implacável, ser humano pentecostal, cheio da glória de Deus. Continue orando cada vez que você acorda. Em outras igrejas que a gente conhece por aí, as pessoas, quando elas acordam, elas já querem ver 13 atualizações ali que surgiu no celular. Elas têm que ver o que o povo do futebol postou, o que o grupo tal falou, a rede amarela, vermelha, azul, a verde. Mas isso é coisa de Deus, pastor. Mas você orou? Não! Porque o que mais importa para a gente é ficar atualizado, a gente fica desesperado. Estão 2h15 de culto, muita coisa já aconteceu, a gente precisa saber disso. Que desespero que dá não acompanhar essa line do Facebook, que não para jamais. Nós somos extremamente públicos, nós queremos coisas públicas. Desde que um cara lá atrás criou um livro falando de Big Brother. E esse negócio se instalou, essa praga no Brasil, já há décadas, que nós nos tornamos voyeuristas. O nosso apetite é saber da vida dos outros. E de preferência de forma discreta. Mas a gente quer saber o que está acontecendo. A gente quer estar informado. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer, sim ou não? Aí a gente fala aqui, na frente, fala assim, Obed-Edom teve intimidade com Deus, a gente fica assim, como é que é isso, pastor? Porque a gente acha que intimidade com Deus é uma passada na frente da arca e fala, oh, que linda que a arca é. Te amo, arca. Até outra hora. Eu vou ver o meu Facebook, WhatsApp. Eu tenho que estar ligado, porque eu sou um cara high-tech, eu sou um cara do século XXI. Ah, pastor, Obed-Edom não tinha muita coisa para fazer, não tinha televisão, não tinha nada. Pode ser. Pode ser a nossa justificativa moderna, mas será que Deus vai aceitar quando a gente falar isso para Ele? Eu acho que o Facebook vai ser a melhor demonstração diante de Deus do quanto tempo a gente tem para poder fazer coisa que não presta. Eu acho que quando chegar no céu, Deus vai mostrar para a gente quanto tempo a gente tinha para poder fazer nada. Ai, estou cansado. Ai, sobrecarregado, desanimado, frustrado, estressado. Tenho tempo, não tenho tempo. Tem tempo. Não tem? Vou dar só uma dica. Arranca esse trem da sua vida então. Só para ver quanto tempo sobra. Esse foi o grilo. Pastor, por que está bravo? Não, querido, eu estou mencionando porque a gente fala de intimidade, mas não necessariamente isso se traduz em vida prática. Às vezes nós cantarolamos de uma intimidade, mas que nos bastidores da vida, mal e mal, o nosso discipulador sabe o nível da nossa intimidade, quando ele pergunta assim, você tem um TSD? TS o quê? D. Ah, tá, achei que era TSS. Nossa, TSD, mas aí é complicado esse negócio de D de diário, é diário. Veja bem, vale a oração da mesa? Não. Então, não sei se tem. Mas nós queremos o quê? Nós queremos o resultado que Obed-Edom teve. Que a Bíblia fala, e a família de Obed-Edom foi abençoada. E tudo que ele tinha foi abençoado. Nós somos a geração que quer. A gente quer a família abençoada, a gente quer a prosperidade na nossa casa, a gente quer carro, casa, emprego bom, a gente quer tudo. E nós entendemos que quem vai nos dar isso é Deus. Nós não queremos do diabo nada dessas coisas, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Só que nós não pagamos preço mais de intimidade. Não pagamos o preço para intimidade. Porque intimidade, querido, é um preço que você paga chamado tempo. Tempo.
Você não consegue ser íntimo de ninguém se você não gastar tempo. Você vai ter um relacionamento superficial com qualquer pessoa que seja, se você não der a ela tempo. A nossa geração se cansa de dar tempo para Deus. A gente fica nervoso com esse negócio. E nós precisamos urgentemente descobrir o caminho de volta. Porque Davi, através do testemunho de Obed-Edom, descobriu o caminho de volta. Ele pensou, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Porque eu achei que um carro novo era o que Deus queria. Ele não queria isso, ele queria renúncia. Ele queria sacrifício. Ele queria uma vida que faz uma coisa constante. Olha que coisa não muito legal de se fazer num cortejo. Ele pega agora, ele volta. Aí ele agora coloca a Arca da Aliança nos ombros dos sacerdotes. E agora os sacerdotes, eles caminham 1, 2, 3, 4, 5, 6, para e sacrifica. Pensa isso, querido. Pensa esse negócio. 6 passos e um sacrifício. Qualquer distanciazinha já fica insuportável esse negócio. Isso está falando de um tempo. Deus não queria só, ei! Não, Deus ele queria isso. Tempo. Tempo. Dá tempo para Deus. Pastor, como é que faz esse negócio? Vai caminhando 6 dias aí na semana, no 7 sacrifica. Mas vai caminhando no compasso de Deus, na certeza que você está caminhando o caminho de Deus, não o caminho que você quer fazer, não o que eu quero fazer, mas o caminho que Deus propôs, não o caminho que a gente inventa, o caminho que a gente acha mais fácil, o caminho que a gente cria, mas é o caminho do Senhor, é um caminho que nos leva para o centro da vontade dEle, mas envolve o quê? Renúncia, 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 e isso me liga a palavra intimidade, porque a verdade e eu acredito que você, que também é dessa geração, há de concordar comigo, o preço mais caro a dar para Deus é esse, tempo. É tempo. A gente gosta de culto, a gente gosta de pregação. A gente não gosta de coisas que envolvem esse tempo e que envolve uma renúncia pessoal. Enquanto o evangelho nos chega bom aos ouvidos, tá legal. Mas quando o evangelho nos cobra algo e nos gera uma renúncia, a gente já, opa, não gostei muito não. Nós somos uma geração mimimi demais. Nós não suportamos uma correção do Senhor. Ficamos bravos, nos achamos no direito. Não gostei, fiquei chateado. É uma geração assim, uma geração estranha. Uma geração deseducada para um relacionamento com um Deus que quer intimidade, quer tempo, tempo, tempo. Pastor, por que bater tanto essa tecla? Porque eu quero tanto que a sua casa seja abençoada. Eu quero tanto que você seja catapultado do comum para o incomum. Do que passaria pela vida batido para alguém que vai passar pela vida e marcar uma geração. Eu quero muito que você seja um Silva transformado num sacerdócio real. Mas sacerdote, eles tinham que dar tempo a Deus e fazer coisas repetitivas, repetitivas e repetitivas. E a nossa caminhada com Deus é uma repetição de 6 e 1 para. A gente é de uma geração que é todo tempo atualizável, a gente fica dando F5 em tudo, a gente fica girando a ampulheta, a gente quer esse negócio rápido, a gente não suporta esse negócio de todo dia, todo dia, todo dia. Mas é essa periodicidade do todo dia é que traz os maiores resultados de Deus e os mais seguros resultados que você e eu precisamos. A gente é de uma geração imediatista. Nós somos a geração, apertou 30 segundos, está pronta a comida. E a gente acha que com Deus é a mesma coisa. A gente quer vir num culto e tudo vai mudar. E eu ouço dizer, como uma voz profética do Senhor, que essa geração, ela não vai alcançar o que deseja, porque ela quer só um momento de prazer. E momento de prazer não significa intimidade. Intimidade é uma relação diária, que envolve investimento diário, comunicação permanente. Você entende o que eu estou mencionando, querido? Sim ou não? Amém? Agora deixa eu falar uma coisa para você.
essa oração só presta para poder lançar você diante do Senhor. Eu não tenho nenhum outro objetivo diante de Deus, senão você, de algum momento na sua vida, chegar para mim e falar assim: pastor, aquela pregação lá, ela chacoalhou comigo, eu saí brabo com o Senhor. Que bom, mas eu saí disposto a provar para mim mesmo que eu não seria esse crente porcaria que eu sou. Eu saí irritado com o Senhor, comigo, com essa geração, mas eu fui para casa e falei para Deus: Deus, eu vou te levar a sério. Eu não vou ficar domingueiro só minha relação contigo. Eu não vou só ler a Bíblia quando o pastor manda ler. Eu não vou só orar quando alguma coisa grave acontece, quando uma enfermidade chega, quando um problema surge. Eu vou ser crente todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Se você chegar para mim e falar isso, eu vou amar você falar isso para mim. Não tem problema se você fica triste comigo num dia. O importante é que você possa ser lançado no Senhor. E que você, como um Obed-Edom, possa entender que Deus não quer apenas abençoar você, mas Ele quer mudar a sua casa. A sua casa. Deixa eu falar de novo isso, em nome de Jesus. Ouça não apenas com os ouvidos, mas com o seu coração. Deus quer transformar a história da sua casa. Ele quer fazer a sua casa um pedacinho do céu. Ele quer que o bairro reconheça que alguma coisa extraordinária aconteceu. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, você esperará um resultado diferente do que você está tendo? Claro que não. Se o nível de intimidade que você julga ter com Deus não é suficiente para poder mudar alguma realidade na sua casa, eu convido você a você aumentar a sua relação de intimidade com Deus, para que Deus então possa mudar a trajetória e a realidade da sua casa. Pastor, mas lá o pau fecha, lá o pau quebra. A casa de Obed-Edom também, eu falei para você. Mas tem uma coisa, 3 meses, olhando, contemplando, admirando, honrando, valorizando, conversando, sendo ministrado pela presença de Deus, na vida de Obed-Edom, foram suficientes para mudar radicalmente a sua casa. Eu quero dizer isso para você profeticamente também. Se você sair daqui, decidido, a levar a sério uma relação de intimidade com Deus, eu quero garantir diante do Senhor, que o Senhor mudará a história da sua casa, e mudará todas as áreas da sua vida. Amém ou não amém? Aleluia. Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Deus está nessa mensagem. Sei que Deus está nessa mensagem. Quisera eu pregar mais umas 4 horas, tranquilo. Diante daquilo que Deus está me dando, eu tenho certeza que a gente ficaria aqui umas 4 horas seguros. Mas eu sei que você tem que trabalhar amanhã, eu sei que tem muita coisa para fazer além de ver Facebook e tudo mais. Então eu quero acabar o culto agora. Mas eu quero que você vá irritado para casa. Irritado comigo? Pode ser, mas também com você mesmo. Se você não está vivendo uma vida como deve ser vivida diante de Deus, se a sua vida é mais facebookiana para os outros verem, para não falar farisaica, que ela é uma demonstração de coisas superficiais como se fossem profundas, que ela é uma demonstração de momentos que deveriam ser eternizados, mas não são, que você até gostaria, mas que não são. Eu quero que em nome de Jesus você vá decidido, destinado, obstinado para casa, pronto a falar tudo isso para Deus e dizer: Deus, eu não quero mais uma vida mais ou menos diante do Senhor. Eu quero ter uma vida de intimidade contigo. Amém? Deixa eu lançar algumas propostas para você. Se proponha a aumentar o seu tempo de oração diante do Senhor. No final dessa mensagem eu quero lançar alguns desafios para você. Se disponha, se proponha, se cobre. Não espere que muitas pessoas venham cobrar você. Você já está grandinho, já pode dar conta de si. Então, por favor, ore. Busque mais intensamente a Deus. Você quer aceitar esse desafio? Pastor, não sei, pastor. Estou muito impregnado com as coisas desse mundo, não sei, já falei tantas coisas para Deus que quer fazer. Mas se você está vendo que você está muito impregnado pelas coisas desse mundo, esse é o melhor momento para você poder dizer para Deus: Deus, chega, eu não quero mais saber mais das coisas desse mundo que das tuas coisas.
Primeiro desafio. Ore bem mais do que você tem orado diariamente. Você entendeu, sim ou não? Amém. Vou fazer um segundo desafio para você. Leia a Bíblia. Pastor, eu leio. Não, toda. Pastor, toda. Toda. Pastor, toda assim. Como? Toda. 66 livros. Antigo e Novo Testamento. Passando por Números, Êxodo, Levítico, tudo isso. Toda. Pastor, por que eu faço isso? Porque você quer intimidade com Deus. Intimidade com Deus só alcança o ápice da glória de você ver e virar os olhinhos no terceiro céu, quando você passa por preliminares e estágios, talvez que não sejam dos mais atrativos. Nossa geração só quer promessa. A nossa geração é de caixinha de promessa. A gente fica recitando um para o outro palavra boa, porque a gente não quer o confronto que a palavra de Deus tem a nos dar. Encare Deus de frente. Leia a palavra com vontade, coma ela, engula ela. Lance-se num propósito de devorar a Bíblia. Pastor, tem como fazer isso? Tem. Dá para fazer isso em 3 meses se você quiser. Pastor do céu, isso é loucura. Se você quiser, se o apetite lhe permitir, e se você desligar o Facebook, não entrar mais num tanto de coisa que você entra todo dia, vai sobrar bastante tempo para você devorar a Bíblia. Pastor do céu, o que eu ganho com isso? Vou falar para você. O resultado de Obed-Edom vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Mas é uma condicional. Não me culpe se não acontecer. É uma condicional. Agora, se acontecer, se você devorou a Bíblia, aumentou drasticamente, violentamente seu período de oração, e se em 3 meses nada de bom acontecer na sua vida, vem aqui, a gente rasga essa Bíblia e deixa de ser crente. Por quê? Porque eu acredito de todo o meu coração que quando você leva a sério a presença de Deus, Deus vai fazer o céu visitar a sua casa. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Meus amados irmãos, eu quero dar a oportunidade para você não apenas dizer um sim ou um amém diante da empolgação da pregação, mas agora, para tudo, até sem som, pode ser sem som, porque às vezes algumas pessoas falam assim, eu fui motivado a fazer aquilo porque a Michele cantando fica tão mais legal, a Ana Célia cantando fica tão bom, o Alan tocando, olha que coisa gostosa, mas eu saí ali, pastor, e parou. Então, sem som. Você e Deus. Eu não estou te chamando para você vir à frente para poder aceitar Jesus. Não estou te chamando para você vir à frente porque a sua família vai prosperar imediatamente. Não vou tocar a sua vida e tudo num pirilim-pim-pim vai se transformar em algo maravilhoso. Não. Eu estou te convidando a você se lançar numa intimidade com Deus. Você quer topar esse desafio? De todo o seu coração, você quer topar esse desafio? Não poste no Facebook da sua intimidade com Deus nesses 3 meses. Pastor, mas é tão gostoso. Não posta nada, suporte. Vai dar coceira e brotueja, mas suporte. Pastor, eu não consigo, eu tenho que postar tudo que acontece de bom na minha vida. Não, suporte a intimidade, deixa o fruto vir. O fruto vai falar por si só. Aí depois você sai contando para todo mundo. Suporte. Nós somos uma geração que torna profundo aquilo que é medíocre. Nós precisamos aumentar nossa profundidade para depois falar com autoridade, com constância, com força. Eu convido você a fazer isso. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Eu estou chamando você num santo atrevimento da minha parte a você mudar alguns hábitos da sua vida. Deixa eu ver se tem algumas pessoas destinadas a fazer isso mesmo. Quem aqui já cravou no coração enquanto eu falava e decidiu, eu vou para minha casa e eu vou ler a Bíblia toda? Tem alguém aqui que quer fazer isso? Amém. Deixa eu perguntar para você, em quanto tempo você quer fazer isso? Pense agora, não responda para mim, mas eu quero que você reflita, porque você vai orar daqui a próximos minutos.
Não vou ser eu que vou orar, você vai orar por você mesmo. Pastor, eu nunca li a Bíblia, é difícil demais para mim. Para todo mundo é. Todos que já leram falam a mesma coisa, é terrível. Difícil demais. Começa em Gênesis para você ver. Começa bem, legal, daqui a pouco dá uma deprê. Pastor, o que me garante que se eu fizer isso, essa decisão, Deus vai me honrar? Você está diante do Deus que tudo pode. O Deus que pode curar enfermidades, ressuscitar os mortos, é o mesmo Deus que pode fazer um crente ler a Bíblia. Misericórdia, por que não? É o mesmo Deus. Se o nosso Deus ele pode fazer uma pessoa sair do coma e viver, sabe o que ele não pode fazer? Você sair da apatia espiritual e ser avivado? Eu quero declarar sobre a sua vida um avivamento pessoal. Pessoal. Que vai se transformar em algo familiar na sua casa. Tem jovens aqui nessa noite, tem homem e mulher, tem pessoas mais maduras. Não importa. O desafio está lançado para todos. Eu estou convidando você, desafiando em nome do Senhor, a você entrar num tempo forte diante do Senhor. Pastor, mas como é que você vai fazer isso? Eu não vou fazer nada. Eu estou lançando esse desafio, eu vou fazer a minha parte e espero que você possa fazer a tua. Quem aqui gostaria de entrar num tempo, de verdadeiramente ter essa intimidade e entende que jejum é uma ferramenta de Deus para que essa intimidade ela seja forte e poderosa? Eu não estou propondo um tipo de jejum para você, não estou dizendo o dia que você vai jejuar, não estou dizendo a maneira como você vai jejuar, se vai ser parcial, total, absoluta, sobrenatural, em coletivo, sei lá o que. Eu estou dizendo para você que Deus está esperando 6 passos, um sacrifica. 6 passos, um sacrifica. Pastor, o que vai acontecer depois desses 3 meses? Quem viver verá. E quem crer verá a glória de Deus. Eu declaro sobre a sua vida, querido, se você juntamente comigo entrar essa igreja vai sentir o abalo de Deus em 3 meses. Pastor, 3 meses? Está doido? Essa igreja já tem anos. Está querendo dizer que em 3 meses Deus pode fazer o céu tocar a terra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, dos seus maus caminhos se desviar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Deus está aqui. Deus não está aqui com um tempo de emocionalismo, um tempo legalzinho. Deus está nos chamando à radicalidade do Evangelho. E a radicalidade do Evangelho na nossa geração não é uma arma na nossa cabeça, mas é um tempo que a gente dá para Deus. Nós não estamos num país do Oriente Médio onde a gente é morto por ser crente. A prova que nós somos crentes nessa geração é orar, ler a Bíblia, jejuar. E congregar, é claro. Vamos orar então. Se você está decidido a se unir nesse propósito, eu não estou nem olhando para você, não estou preocupado com nenhuma resposta para aquilo que possa agradar meu coração. Eu estou aqui como uma voz profética do Senhor, chamando um povo ao arrependimento, ao alinhamento, a um santo posicionamento diante de Deus, porque Deus quer invadir o céu e tocar a terra. E Deus quer manifestar a glória dele na sua vida e na sua casa. Então, se você quer se juntar a isso, ore comigo, junto comigo. Abra sua boca junto comigo enquanto eu oro. E nós vamos finalizar esse culto com essa oração. Pai, diante do Senhor nós estamos nesse momento, papai. E nós somos convencidos pela tua palavra. Tua palavra, Senhor Deus, nos arrancou da zona de conforto, nos arrancou do comodismo, nos arrancou de uma geração que está aprisionada no entretenimento. E o Senhor nos lançou na tua presença, para que nós possamos desfrutar da tua presença, para que nós possamos aprender a desfrutar do relacionamento contigo, a dar passos numa caminhada rumo à tua vontade, a dar passos em direção àquilo que o Senhor quer, passos constantes, passos repetitivos,
mas passos concretos, reais, que fazem com que a nossa vida seja transformada de fato, e não apenas numa ilusão momentânea. Por isso, Pai, nós estamos aqui nessa noite como igreja, fonte de vida, em Indaiatuba, diante do Senhor. 200 e poucas pessoas estão aqui reunidas, para poder dizer para o Senhor que nós estamos nos comprometendo contigo, que nós vamos ler a palavra como nós nunca lemos antes, orar como nós nunca oramos antes, jejuar como nós nunca jejuamos antes, e nós faremos isso com um único propósito e um único objetivo, é porque nós queremos o Senhor, o Senhor, o Senhor, de um modo como nós nunca quisemos antes. Papai, nós clamamos, vem com a tua glória sobre a nossa vida, vem com a tua glória sobre a nossa casa, vem com a tua glória sobre tudo o que é nosso. Torna, Senhor Deus, a nossa história de comum em uma história sem igual, uma história incomum. Nos faça viver o teu sobrenatural. Nos coloca, Senhor Deus, um lugar em ti, aonde é possível vencer o pecado, vencer o diabo e vencer esse mundo. Nos coloca num lugar em ti, aonde o nosso sacerdócio real é vivido de forma prática, aonde nós de fato exercemos a posição de sacerdotes e de reis, em nome de Jesus. Pai, contempla o Senhor, a atitude de fé de cada um que está aqui. Homens e mulheres estão se comprometendo contigo, Pai, não é comigo não, é contigo nessa hora. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor dê força, ânimo, coragem, disposição, unção, poder do alto sobre a vida de cada um desses, para que eles possam, Pai, no nome de Jesus, viverem os melhores 3 meses da sua vida, em nome de Jesus. Que junho, julho e agosto sejam 3 meses extraordinários do Senhor. Profetizamos o melhor tempo de intimidade contigo, e sabemos que a intimidade gera frutos, 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 que esses frutos se manifestem por meio da intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Pai, na condição de pastor sobre a vida de cada um desses amados, eu abençoo eles, abençoo esse pacto, essa aliança que eles estão fazendo contigo, e eu clamo, Pai, surpreenda-os no teu poder, mova os céus na direção deles, prova que tu és Deus de fato, que o altar da vida deles venha, Senhor Deus, ser cheio da tua glória, que o fogo do Senhor, como um sinal de aprovação de quem tu és, venha sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, somos gratos pelo teu amor revelado em Cristo, pela tua graça infinita que nos faz adentrar na tua presença, e pela doce e poderosa comunhão com o teu Espírito Santo. Graças te damos por esse culto, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, mesmo longo nesse culto, mas que foi importante para a nossa vida, para que nós possamos sair de uma vida rasa e mergulhar numa vida profunda contigo, em nome de Jesus. Pai, abençoa a semana de cada um, que seja uma semana extraordinária diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, poderosamente, 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 poderosamente. Muito obrigado por você ter suportado essa mensagem até o final, e que no nome de Jesus o céu toque a sua vida, ainda nessa semana.